Shalom, glórias a Deus por mais um seminário de libertação. Hoje é arrancando a raiz da mentira, do engano. Arrancando a raiz da mentira, do engano. Passamos 2 semanas ministrando a libertação dos medos. Hoje falaremos sobre arrancar o mal em nosso caráter. Bom ou ruim, todos têm caráter. A questão é deixar o Senhor nos tratar, arrancar o que não pertence a Deus. O que não pertence a Deus não pode ficar no nosso caráter. Tem algo terrível que destrói a pessoa, levando-a mesmo até mesmo ao inferno. Diga misericórdia, que algo terrível é esse? A mentira. Ela pode levar a pessoa ao inferno. É esse mal que vamos arrancar em nome de Jesus. Vamos arrancar este mal em nome de Jesus? De vez em quando, uma mentirinha, e não existe mentirinha, é a gente que pensa. Qualquer mentira é mentira, qualquer mentira ofende a santidade de Deus, porque o nosso Deus é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E se nós queremos viver na verdade, devemos estar constantemente meditando na palavra de dia e de noite. O maior problema de nós estarmos falando coisas que não são verdades é porque a gente esqueceu do que Deus ensinou em Salmos 1, versículo 3, que manda meditar na palavra de dia e de noite. E esquecemos de Josué 1, 8, quando o Senhor diz para não se apartar da nossa boca as palavras deste livro. Em todo tempo, o povo de Deus falou mentiras porque se afastou da palavra. Então, vamos agradecer a Deus porque no nosso ministério existe um discipulado nobre, onde nós estudamos a palavra uma vez por semana com os nossos discipuladores, um capítulo da Bíblia a cada semana com os nossos discipuladores, e na nossa casa, segundo a orientação do nosso Deus, nós meditamos de dia e de noite, por isso nós lemos no lugar secreto o capítulo do nosso discipulado, lemos no lugar secreto todos os dias, cada manhã, porque é preferência ir para o lugar secreto no amanhecer, que a nossa mente está mais fresca. E aí a gente pede a Deus para iluminar nossa mente, para aprender o assunto do discipulado, que é um capítulo da Bíblia, cada semana. E depois a gente vai para o horário do almoço, descansando também, revendo o que Deus falou conosco desse capítulo do discipulado no horário do lugar secreto. E quando chega a noite, nós fazemos o culto doméstico com o mesmo capítulo que nós lemos no lugar secreto, com o mesmo capítulo que nós lemos depois do almoço. Então, quando chega a hora do culto na família à noite, imagine que derramada presença de Deus não é você e a sua família nesse culto doméstico, ou seja, o culto do lar. Maravilha, não é? Então, tenho certeza que indo assim, do jeito que Deus nos mandou, meditando de dia e de noite, a gente não vai falar mentira, porque a palavra é Jesus, como está escrito em João capítulo 1, versículo 14, e logo que Jesus é a palavra, Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. João capítulo 14, versículo 6. Então, vamos na verdade, vamos continuar embalados pela a libertação através da palavra, com o nosso discipulado. E hoje é mais um momento de libertação, porque aqui também tem palavra de Deus. Cada ministração de libertação é palavra de Deus também. Então vamos ver que palavra de Deus nós temos aqui. Provérbios 12, 22. Provérbios 6, de 16 a 19. Que vocês vão abrir a Bíblia e fazer essa leitura.
Nós vamos fazer essa leitura de Provérbios 12, 22, Provérbios 6, de 6 a 19. Então, vamos lá, vamos entender como é que nós somos libertos. Precisamos saber qual a posição de Deus em relação a quem mente. E aqui você encontra em Provérbios 12 e em Provérbios 6 a posição de Deus em relação a quem mente. O texto diz que ele odeia os lábios mentirosos. Então, se ele odeia os lábios mentirosos, então mergulhemos de cabeça na palavra, porque na palavra você não mente. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, se você está em obediência com esse discipulado, fazendo tudo como tem sido indicado, você está com o coração cheio da palavra. E por isso, quando você abre a boca, só sai a palavra. E se só sai a palavra, é claro que não sai mentira, porque a palavra é a verdade. A palavra é Jesus. Vejamos o que Jesus fala em João 8,44. O diabo é pai de todos os que mentem, de todos os que mentir. Por isso, todos se declaram filhos de Deus, todos que se declaram filhos de Deus devem largar definitivamente a mentira. Logo que o pai é o diabo, logo que o diabo é o pai da mentira, então, definitivamente, nós não podemos mentir, porque o nosso Pai é o Deus eterno, Ele é a verdade. E quem está nele vive na verdade. Bem, nós já vimos o primeiro ponto aqui, o que fala sobre, o que Deus está falando sobre quem é mentiroso. Ele diz que os filhos, quem mente é filho do diabo. Então a gente já está fora desse negócio. Nós somos filhos de Deus. Depois, segundo ponto aqui é só a verdade liberta. Jesus fala isso, que a verdade liberta. Então, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vamos viver em Jesus. Jesus é a verdade e ele nos liberta de toda mentira. A verdade pode custar longa nossa vida. Ouvimos sempre falar que, falando a verdade, tudo vai dar certo para nós. E é verdade. Mas lembre de uma coisa, vai dar certo segundo a ótica de Deus, não na nossa ótica. Vejamos esse texto de Marcos 6, de 15 a 29. Veja por causa da verdade, o último profeta, João Batista, foi preso e morto. Na ótica de Deus, deu tudo certo. O nome dele foi glorificado, mas para o mundo, foi glorificado para o mundo. O nome de Deus foi glorificado. Para o mundo, João não deveria se meter nisso. Mas precisamos aprender que, quando Deus nos dá um chamado, precisamos cumprir, mesmo que custe a nossa vida, nossa reputação. Então, Deus deu um chamado para você, tem que ser do jeito de João. Ele não podia passar por cima, deixar uma pessoa que era autoridade fazendo coisas erradas, e quando as outras pessoas mais simples estivessem ouvindo João pregar, dizer, por que você não vai falar com aquela autoridade? Ia logo ficar desmoralizado, porque eu dizer logo, só fala com a gente? E por que não fala com aquela autoridade? Por que não fala com Herodes? Então, nós, quando temos uma missão, Deus está conosco, e muitas vezes nós morremos ali com Ele junto de nós, Ele conosco, mas permite a morte, como aconteceu com João. Ele não estava sozinho, Deus estava com ele, mas Deus permitiu morrer, porque ele mexeu com Herodes, a autoridade, mas ele tinha que fazer isso.
não pode se fazer acepção de pessoas. Se ele veio com a mensagem da salvação, apontando Cristo como Cordeiro de Deus, ele não podia deixar de fazer isso com Herodes. Então, a gente tem que aprender isso. Às vezes a gente morre por conta da verdade. Às vezes tem que passar pela morte. E não é nada de estranho, não, porque Jesus Cristo fez muito mais por nós. Além de passar pela morte, e foi morte de cruz. Tipo de morte que só era dada a quem era maldito. E Jesus passou por maldito por causa de nós, morrendo numa cruz. Então, qualquer um de nós que temos um chamado de Deus para fazer aquilo que Ele quer, se for necessário morrer, vai morrer confiando, cheio do Espírito Santo, fortalecido pelo Espírito Santo, e vai um dia, vai morar nos céus, com um corpo incorruptível, com roupas resplandecentes, e assentar numa mesa onde estaremos ceando para sempre. Quando Jesus Cristo voltar, será assim. E quem morrer nele estará desse jeito. Quem morrer confiando nele, rejeitando a mentira e vivendo a verdade, será assim. A verdade libertou João, levando ao céu. Mas se todos que fizeram isso com João não se arrependeram, serão condenados ao inferno. Enquanto ele foi para os céus, se as pessoas que ele falou a verdade para elas não aceitarem a verdade, aquelas pessoas irão para o inferno. Então Herodes, todos que estavam ali, que condenaram João à morte, principalmente o Herodes, que era responsável e podia fazer isso, e fez, se ele não se arrependeu, inferno para ele e céu para João. Louvado seja Deus. A verdade libertou João, levando ao céu. Glórias a Deus. Só a verdade liberta, lembrando que não são as nossas verdades, mas a verdade da palavra de Deus. Então não são as nossas verdades. Por isso que, gente, a gente tem que estar com a Bíblia, não é? Não é para você ficar pegando um versículo, decorando só isso. Não, são 1189 capítulos que é verdade pura, só verdade. Já imaginou você lendo capítulo por capítulo até chegar a Apocalipse? Quando chegar em Apocalipse, volta novamente para Gênesis 1. E assim, enquanto você viver, é meditando na palavra de dia e de noite. De Gênesis a Apocalipse. Porque você jamais ia gostar se você fizesse um livro e as pessoas lessem apenas alguns parágrafos. Você diz, entendeu, fulano, o livro? Aí a pessoa diz, eu ainda estou para entender porque eu só li alguns parágrafos. Você gostaria? Porque só alguns parágrafos não vai resolver, não vai dar um entendimento completo. Assim somos nós com a Bíblia. Deus escreveu esse livro porque os homens foram apenas instrumento para escrever. Quem escreveu foi o Espírito Santo, através de homens que viviam na dependência dele. E aí depois, chega lá no céu, você leu meu livro todinho, meu filho? Não, eu li alguns parágrafos, eu li alguns versículos. E Deus vai dizer, por que isso? Eu não sei o que ele faz com alguém que comete isso, mas eu sei que ele não vai gostar disso, não. Eu creio que ele não vai nem deixar chegar ninguém assim lá. Ele vai criar circunstância para que você faça isso enquanto está aqui na terra. Medite na palavra dele de dia e de noite. Porque se Deus encontrasse alguém, chegasse lá no céu desse jeito, eu acho que Deus não ia nem ter como filho, porque filho quer ouvir o pai. E a palavra, a Bíblia, é ele falando. Eu acho que todos os filhos vão chegar lá dizendo, dando um relatório. Ah, eu li todos os anos eu li de Gênesis a Apocalipse. E aí eu tinha libertação total. Cada capítulo da Bíblia traz uma lição que liberta. E o Espírito Santo é quem faz revelar todas essas lições para o nosso coração. Males que a mentira causa. Quer saber dos males que a mentira causa? Vamos ver agora a primeira. Não permanece na presença de Deus. Se alguém mente, não está na presença de Deus. Isso hoje, no presente momento. Salmos 101, versículo 7. Não está na presença de Deus hoje, no presente momento. Enquanto estiver mentindo, não vai estar na presença de Deus.
Para estar na presença de Deus, alguém que mentiu precisa se arrepender, confessar esse pecado, como a Bíblia diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, cada mentira que sai da nossa boca tem que ser confessado para o Senhor nos perdoar e nos purificar. Não entrará no reino dos céus. Apocalipse 22:15. É mais outro mal da mentira. Se a pessoa permanecer mentindo, não vai entrar no reino dos céus. Só vai entrar se arrepender das mentiras que foram extraídas da sua boca ou das nossas bocas. Terceiro mal que a mentira causa. Leva a pessoa à destruição total. Provérbios 21:6. Pessoas que conquistam bens, riquezas, posições com mentiras, enganos, até mesmo nesse texto os resultados. Até mesmo aqui nesse texto os resultados. A gente vê os resultados. Então, se a pessoa vive assim, adquirindo bens, riquezas, posições através de mentira, é destruição total para a vida dessa pessoa. Provérbios 20:17 diz assim: por um tempo toda conquista é saborosa, mas a areia da boca é a sepultura. Então, que mente assim, por um tempo a conquista dele é saborosa, mas a areia na boca é a sepultura dessa pessoa. Terceiro mal, a mentira se instala na vida de todos os que... Terceiro tópico. A mentira se instala na vida de todos que perdem o temor a Deus. Atos 5, de 1-11. Vejamos que o apóstolo Pedro fala para o casal: vocês mentiram ao Espírito Santo. No versículo 3 de Atos 5, de 1-11, no versículo 3, Pedro diz assim para Ananias e Safira: vocês mentiram ao Espírito Santo. Imagine, mentiu ao Espírito Santo. Cada vez que a gente está mentindo para ele, porque ele vive dentro de nós. Então, nós vemos aqui, a mentira se instala na vida de todos que perdem o temor a Deus. E aí nós vemos o que acontece, como aconteceu na vida de Ananias e Safira. Se instalou na vida deles, que perderam o temor de Deus, foram mentir para o Espírito Santo. Hoje, com muita intensidade, temos visto muitas pessoas dentro e fora de casa, da casa de Deus, que vivem mentindo, enganando, mas isso já estava registrado na palavra de Deus que assim iria acontecer. 1 Timóteo 4, de 1-2. Pessoas dentro da casa de Deus, mentindo, enganando. E nós sabemos que no meio da igreja, a igreja não é só de ovelhas, tem bodes, a igreja não é só de trigo, tem o joio também, e nós não podemos tirar. Então, aquele que se sente como um trigo, fique orando para aquele grande dia chegar, porque naquele grande dia, joio e bode não vão ficar com o Senhor. Quem fica com o Senhor naquele grande dia é aquele que viveu como trigo, aquele que viveu como ovelha. E quem vive como trigo e como ovelha, a mentira não fica instalada na vida. Quando acontece mentir, por acaso, por acidente, ele se arrepende e deixa. Se arrepende e deixa. Porque é assim que a Bíblia diz, que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Não é se arrepender e continuar mentindo, não. Ó, Senhor, me perdoe, tornei mentir a vida toda brincando de Deus. Você sabe que é algo muito sério. Mentir é muito sério. Então você não vai pedir perdão para ficar fazendo isso todo dia, brincando de Deus.
E como deixar? Se é difícil, não é? Difícil de deixar, mas por isso mesmo que o Senhor manda meditar na palavra de dia e de noite, que é impossível você encher o seu coração da palavra e continuar mentindo. Efésios 4, 25. Podemos ver nesse versículo que falar a verdade ou mentir é uma atitude da pessoa. Podemos ver que não é um demônio, mas é a pessoa que escolhe ser mentirosa ou verdadeira. O maligno entra quando a pessoa decide mentir. O maligno entra quando a pessoa decide mentir e enganar. Mas a primeira atitude é da pessoa. A pessoa decide e aí o Satanás gosta de quem faz isso e ali vai ficar dominando aquela vida, porque ela escolheu mentir, então ele fica logo pensando, aqui já é uma filha minha, ou aqui já é um filho meu. Então, se é um filho de Deus, se conserta logo para Satanás não tomar você como alguém que é, seja filho dele, porque se permanecer mentindo, sem se confessar, sem abandonar o pecado da mentira, Satanás vai tomar por filho, porque ele que é o pai da mentira. Mas eu acredito que todo filho de Deus não faz nenhum pecado que não se arrependa. E aí onde está a nossa vitória, o arrependimento e a purificação do pecado por Jesus Cristo, porque ele diz que todos que confessam, ele não somente perdoa, mas purifica. Então eu espero que hoje já seja um dia de libertação para todos que vivem com facilidade de mentir. A libertação é justamente aí. É você, não é mandar o diabo embora porque é você que tomou a atitude de mentir. Não é mandar o diabo embora porque é você que tomou essa atitude de enganar. É você parar de enganar, parar de mentir. E como pode fazer isso? O que Deus aconselha na palavra. Você já tem a resposta. Medite na palavra de dia e de noite e será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a pessoa que é liberta, a pessoa que medita na palavra de dia e de noite. Aqui está dizendo que prospera e que tudo que faz prospera. Então é claro que não é uma pessoa mentirosa. É uma pessoa que já abandonou a mentira. Então, quem medita na palavra também está escrito em Josué 1:8. Josué, capítulo 1, versículo 8, que é para não se apartar das palavras deste livro. Então, você, se não se apartar, você não tem como mentir. Quando você abrir a boca, só fala a palavra de Deus, porque a boca fala que o coração está cheio. Então, como é que você vai falar mentira se você viver na obediência ao que Deus diz? Então, agradeça a Deus por esse discipulado, Maia FJ, que você tem um capítulo do discipulado durante a semana, que você repete ele, até entrar um novo capítulo. Quando você recebe pelo seu discipulador o capítulo do discipulado, você já começa a ir para um lugar secreto no amanhecer com ele, e ali você lê, ora a Deus, pede sabedoria para entender o capítulo, lendo. Aí depois você vai, meio-dia, fazer a revisão do que Deus falou com você no lugar secreto sobre o capítulo do seu discipulado. Quando for à noite, você vai fazer o culto doméstico com o capítulo do seu discipulado. Isso vai ser repetido mais ou menos 6 a 7 dias, que é quando você recebe novamente o vídeo. E aí, você acha que vai ter condição de Satanás lhe ter por filho? O filho de Deus não medita de dia e de noite na palavra. Então, se você está meditando na palavra de dia e de noite, é porque você é filho de Deus. E por ser filho de Deus, você está com o coração cheio da palavra. E cheio da palavra não tem lugar para mentira. Louvado seja Deus. Porque você está no ministério certo. Uma igreja em célula no modelo dos 12. Em célula, porque você não vai se contentar em ter a palavra só para você. Você vai ter na sua casa ou na casa de alguém uma célula que você vai estar revisando a palavra, estudando a palavra. Um capítulo por semana nessa célula. Aí você vai estar cada vez mais cheio da palavra e vai levar outras pessoas também. E o crescimento e o reino de Deus crescendo é claro que vai acontecer. Se em cada rua tiver 1, 2, 3 células, em cada bairro terá dezenas de células e na cidade inteira terá centenas de células e a cidade tomada para o Senhor Jesus. Não se esqueça, você está em uma igreja em célula no modelo dos 12.
Você está numa igreja onde você tem o Espírito Santo e faz 12 discípulos como Jesus fez, porque ele lhe entregou o seu Espírito para você fazer 12 discípulos, acompanhá-lo depois que tiver consolidado, ganhou, consolidou, discípulo enviou, você forma mais outra equipe de 12 e assim você vai até a volta do Senhor Jesus. Isso é libertação, é viver a palavra e ensinar a palavra a quem não conhece. Precisamos buscar mais e mais, ler, meditar, estudar a palavra de Deus, pois a mesma vai gerar fé em nós e assim vai gerar temor ao Criador. Desta forma não vamos viver uma vida de mentiras e mentiras. Não existe mentira branca. As pessoas dizem que esse tipo de mentira é para o bem, para beneficiar alguém. Na verdade, é negra. Toda mentira é negra. Ou melhor, é trevas, pois o pai da mentira é o diabo. Portanto, a mentira, toda ela, seja qual for, é trevas. Omissão, meia-verdade, também é mentira. Sabemos da situação e ficamos calados, cometemos o pecado o pecado da mesma forma. Você sabe e fica calado. Ou então diz as coisas, a verdade pela metade. É mentira sempre. Gênesis 20, de 1 a 18. Temos esse exemplo. Quando Abimeleque toma Sarai por mulher e Deus avisa para não fazer isso, pois era esposa de Abraão. E nesse texto nós vemos que Abraão diz que a mulher é irmã, e no entanto ela não era irmã, ela era esposa, ela era irmã somente de pai, da parte de pai. Então ele tinha que explicar, ela é minha irmã somente por parte de pai. Não dizer que era irmã sem explicar. Então ele teve o pecado da mentira de qualquer jeito, falou uma meia-verdade. Gênesis 20, de 1 a 18. Conclusão. Vamos concluir dizendo assim, que nesse momento possamos permitir nosso Deus agir em nossas vidas e transformar o nosso caráter, pois quem mente tem um caráter duvidoso. Vamos fazer essa oração? Pedir ao Senhor para nós estarmos agindo, para Ele estar agindo em nossas vidas e transformar o nosso caráter, ter o caráter de Cristo, porque todas as coisas devem contribuir para o nosso bem. Todos os momentos da sua vida que você passar, por mais difícil que seja, não é para você dizer mentiras, é para você ficar parecido com Jesus. Você já viu esse versículo, já disse muitas vezes, não foi? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, todas as coisas contribuem para você ficar parecido com Jesus. Por mais que o assunto provoque, lhe estimule a mentir, você não vai mentir, vai fazer como Jesus. Vai ser verdadeiro, Jesus é a verdade. Então, é desse jeito que nós temos que viver e peçamos a Deus para ser desse jeito a cada dia, parecidos com Jesus, seja qual for a circunstância, não mentiremos, seremos sempre aqueles que falam a verdade, aqueles que falam do jeito de Jesus. Não mentiu em nada, viveu sem pecado nenhum. E nós não vamos mentir. Se nós temos que ter o caráter de Jesus, vamos viver libertos pelo seu sangue, vivendo a palavra. Se viver a palavra, não vive mentira. Deus abençoe a todos. Mais um culto de libertação. Mais um culto de libertação com unção sem limites em cada congregação onde eu passo. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor.